Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 3, versos 3, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode manter a sua Bíblia aberta. À medida que a gente precisar utilizá-la, ela já está aí acionada. Meus irmãos, nós estamos na nossa quarta aula e eu acredito que cada encontro desse são ferramentas, armas que nós estamos colocando na nossa alçada. É preparo, é fortalecimento e que se for necessário. Ninguém jamais vai chegar a um teto de crescimento e falar assim: até aqui eu cheguei, daqui eu não passo. Quando a gente chegar a esse ponto, não há mais sentido nem objetivo para a gente viver. A gente precisa ter vontade de crescer. Já viu a criança quando ela tem 10 anos? Todos nós passamos por isso. A gente quer ter 15. 15. Ah, meu 15. Aí programa tudo, faz os 15. 18. Vai ter 18. Eu falo para minha filha: se tiver 40, você vai querer ter 15. A gente precisa crescer. Nós não temos opções. Crescer é um processo natural. Então, quando a gente vem para um evento desse, primeiro a gente demonstra que estamos necessitando de crescimento. Então, nós lemos esse texto por quê? Porque esse texto fala do princípio que a gente conhece a Jesus, que a gente nasce de novo e nós vamos ter o mesmo processo de uma criança. A gente vai precisar de tratamento. Se a gente não crescer de maneira natural e se a gente queimar etapas, as coisas irão dar errado. Então, por isso que a criança, você tem que manter ela na sua fase. Sua fase é essa, vivencia isso, desfrute disso, porque amanhã isso passa muito rápido e você vai sentir falta disso. Eu sempre falo para os pais: desfrute o máximo que você puder da sua criança, porque ela vai passar muito rápido e a gente não vai nem ver quando já está um adulto. Já aquela coisa que falava papaizinho, já vai querer mudar a forma de falar com a gente, e a gente às vezes não desfrutou daquele momento bem gostoso da criança. Tratando para o nosso lado, eu botei o tema aí, uma introdução: a vida resulta em crescimento. Vida espiritual resulta em crescimento espiritual. Ou pelo menos
Deveria ser assim. Você, eu, nós estamos crescendo. Se você olhar para trás, há 10 anos, como você analisa hoje? Você avançou, nós avançamos, nós progredimos, ou nós estamos cometendo os mesmos erros de 10 anos atrás? Não, eles não foram para nós momentos de aprendizado. O que é preciso para nós crescermos? Todos nós. Olha só, a conversão corresponde ao nosso novo nascimento, e nós vamos nesse processo como um bebê, precisando ter os mesmos cuidados. Você precisa pegar, ou você, quando era novo convertido, ou você que acompanha o novo convertido, qual é o tratamento que a gente dá? Um tratamento mais simples, um tratamento mais cuidadoso, uma linguagem mais comum. Por quê? Porque a pessoa precisa entender os rudimentos primários. Se você pega uma pessoa nova na fé e ensina ela a escatologia, o que vai acontecer na mente dela é uma confusão mental, de repente um terror psicológico, e isso vai muitas das vezes atrofiar o seu crescimento. Então a gente precisa, sem queimar etapas, crescermos na fé de maneira natural. Todo crescimento meteórico, e você com certeza, nós já conhecemos pessoas que entraram na igreja e meteoricamente elas apareceram muito rápido, da mesma forma que apareceram rápido, elas subiram rápido no cenário. Por quê? Porque você precisa amadurecer o embate que a gente tem quando nós vemos o Evangelho. Não tem como a gente fugir disso. Se nós não tivermos estruturas, a gente não aguenta. Um bebê normal nasce completo e perfeito para a alegria dos pais. Se ele não crescer, não desenvolver, 3 anos, 4 anos, ele está com algum problema que os pais estão analisando, o que o pai faz? Ele vai procurar um médico. Essa criança está com algum problema, pela idade dela, precisa evoluir. A mesma coisa somos nós. A gente precisa, quando a gente vem para o Evangelho, crescermos de maneira gradativa, sem queimarmos etapas. Um processo natural. Senão, a gente não aguenta, a nossa estrutura não resiste. Contratempo, não só espiritual, mas também emocional. Então a gente precisa cuidar desse ambiente da nossa vida. Olha, tudo que se espera é que ele tenha, porém, está muito longe do que pode vir a ser. Então a criança, ela está pequena, a gente não sabe de todo o seu desenvolvimento, o que essa criança, onde ela pode chegar. A mesma coisa somos nós. Eu costumo dizer que Deus, seu Provérbios, capítulo 20, versículo 5, falou que o coração do homem é como águas profundas. E o homem de entendimento tirará para fora coisas novas. O que Salomão está dizendo é que eu e você, nós temos um potencial dentro de nós, uma capacidade interna no nosso interior, que nós desconhecemos. E muitas
gente não avança por desconhecermos esse potencial que Deus colocou dentro de nós. Porque conhecer a nós mesmos e muitas das vezes não parar para ouvir quem falou que nós não conseguiríamos, faz a gente avançar e crescer. Agora, se a gente for aquela criança que mata, a gente deprime. Já viu criança? Agora, depois que é uma criança que se mima demais, ela cresce sem maturidade. No mundo espiritual, existe crentes mimados. Existe. Mimado, gosta que as coisas gravitem em torno dele, não goste que a opinião dele seja questionada, tudo tem que ser do seu tempo, do seu jeito, da sua hora. Mas já tem 10, 20 anos de crente, e se não for do jeito dele, ele faz bico, sai da igreja, procura outro lugar. Isso é uma criança mimada. Ela não cresceu, não amadureceu o seu crescimento. O filho precisa crescer e aprender. Precisa aprender a andar, pensar, falar, agir e ser independente. Isso aqui é um ponto importante do lado do espiritual. Porque a gente precisa crescer espiritualmente e ter uma autonomia espiritual. Você, eu, nós precisamos crescermos. E todos nós, na nossa carreira cristã, precisamos de um mentor, de alguém que nos mentoreia, que nos auxilia, que nos ajude, que nos dá luz e que nos mostre o caminho e os precipícios que o caminho irá nos apresentar. Se a gente acha que a gente pode voar sozinho, a gente se ilude. Daqui a pouco a gente volta com a asa quebrada, o bico quebrado. Por quê? Porque nós achamos que a gente pode voar. Existe a hora de voar, mas existe a hora de ficar no ninho. Existe a hora de ensinar outros a voarem, mas existe a hora de ficar no ninho. Como que a águia faz para tirar um filhote do seu ninho? Ela bota os seus gravetos no ninho. De repente, Deus está fazendo a gente passar por algumas situações porque Ele quer tirar a gente do ninho. Então ela prepara o seu ninho, coloca uma porção de gravetos, por cima dos gravetos uma porção de penas, e aí o filhotinho fica ali, peixe esplêndido. Que colchão de pena. Dá o momento dele sair do ninho, no período, ele não sai. O filhote, o que a águia mãe faz? Começa a tirar as penas. Tira uma pena, 2 penas, 3 penas, várias penas, e vai deixando os gravetos. Automaticamente o graveto faz o filhote sair do ninho, sem que a mãe tome atitude, porque os gravetos começaram a incomodá-los, começaram a machucá-los. O que a gente faz? Muitas das vezes a gente fica no ninho. Não, a gente quer conforto. Não tem como ter conforto quando a gente vem para o Evangelho e a gente sabe que nós temos batalhas para enfrentarmos no nosso dia a dia. Aqui, todas as vezes que nós nos reunimos, nós estamos aqui nos preparando para a batalha. E quando ela tira todas as penas que os gravetos começam a machucá-los, eles automaticamente começam a vir.
E ela começa a ensiná-los a palavra. Então, quando Deus vê, a gente sabe que ele começa a tirar as penas. E aí você vai dar errado. É o graveta. Tudo que você empreende no reino não dá certo. Tudo que você faz não dá certo. E às vezes nós, com a nossa visão infantil, a gente fala assim: o diabo está furioso comigo. Uma linguagem mais pentecostal, o diabo se levantou contra a minha vida. E às vezes é Deus querendo te tirar do ninho. Aleluia. Ele está usando processos, e esses processos te farão bem, e você, para não se machucar, você escolhe sair do ninho. E as penas da vida. Saiu do ninho, Deus vai te ensinar a voar. Glória a Deus, aleluia. E esse é o projeto de Deus. Esse é o princípio que ele estabeleceu no pastor. Aperfeiçoar os santos, capacitar os fiéis, fazer você viver uma vida de fé enraizada na palavra. Toda criança, ela é fisicamente madura, ela precisa crescer. Mentalmente ignorante, precisa aprender. Do lado espiritual, a mesma coisa. Espiritualmente, nós somos imaturos, nós precisamos crescer. Intelectualmente, ignorante, nós precisamos aprender. E aonde que a gente aprende? A gente aprende nos cultos da palavra. A gente aprende com a pregação do Evangelho. A gente aprende numa escola bíblica dominical. A gente aprende no culto de doutrina, de ensino. A gente aprende na palavra que é ministrada no domingo à noite, na quarta à noite, na sexta à noite. O momento é todo de aprendizado. A gente precisa querer. Preciso querer me desenvolver. E eu vou buscar esse desenvolvimento. Quando Paulo ele funda a igreja em Corinto, ele tem uma decepção com eles. Por quê? Eles começam a montar ali facções. Paulo fala assim: isso é coisa de criança. O criança dele não gosta dele, pode ter. A dedinha vai ficar de mal. A dedinha vai ficar de bem. E agora não vai ficar bem, gosta dele. Não tem como a gente congregar junto, comungar da mesma fé, participar de um ambiente de adoração, de um ambiente de ceia do Senhor, e lá no fundo a gente guardar um pouquinho de ressentimento, um pouquinho de mágoa. Gosto dele, gosto dela. Gosto desse, gosto dessa. Isso trabalha a nossa vida. Então, eu gosto da proposta de Deus para nós. Isso. É que a gente está na mente. Por isso, você vê Davi, Samuel, 1 Samuel 22, ele foge para a caverna e se junta a uma questão de pessoas revoltadas, endividadas, pessoas tóxicas,
se junta a Davi. Davi pega aquelas pessoas que talvez nós não queríamos, transforma ela em valente. Glória a Deus. Não tem como um valente ser criança. Não tem como. Valente é valente. É alguém que se disponibilizou para a guerra. Se disponibilizou a aprender com Davi. E se disponibilizou a ser treinado por Davi. E se colocou debaixo da tutela de Davi e falou: eu quero ser treinado por ti. Então a gente precisa também ter essa humildade de querer também ser treinado, querer crescer, querer aprender. Isso é importantíssimo. Eles criaram as facções deles lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo falou: eles são tudo canais. Eu não pude nem falar com vocês espirituais, como espirituais, porque vocês são meninos na fé. Vocês precisam tomar leite. E a gente precisa criar casca nossa. Pele de rinoceronte. Aleluia! Estabeleceu uma fé com raça. Não é para nós. A gente faz. A gente anda. A gente se joga no chão. A gente faz com raça. É coisa de criança. A gente precisa crescer. Quando Paulo escreve na primeira carta, no capítulo 3, ele vai falar que a infância espiritual parece ter se tornado um padrão da vida de muitos cristãos. Quando você tem uma grama no seu quintal, se você não uma bacia, cima da grama, não, uns 3 dias. Aquele local onde a bacia está ali, a grama vai ficando verdinha para secar. Verdinha, quando você tira ela do sol bate, ela seca. Por quê? Era uma grama protegida. Quando veio o sol, ela não resistiu e secou. Quando o crente não ficou protegido, quando vem o sol escaldante da luta, ele seca, ele morre, ele não caminha mais. Ele queria sempre estar na proteção, só que a proteção não te faz bem, a proteção te faz mal. Se quisermos crescer, nós precisamos sair da sombra do acomodismo e irmos para o sol escaldante do deserto, porque é ele que forja campeões. Ele amadurece super prometido. Ninguém amadurece dependendo sempre de que alguém faça algo por ele quando ele não se disponibiliza a fazer nada. A gente nunca vai crescer se a gente não ousar aí o sol escaldante e se queimar. Você pode ver que a grama que fica no sol se mantém, mas a que estava protegida quando pega o sol, ela não resiste. E a preocupação de Paulo era justamente essa, que eles estavam produzindo obra da carne. Por quê? Eles não se tornaram quando eles começaram a criar partidos. Começaram a criar ali umas facçõezinhas. Estava impedindo deles de crescer. Para a gente crescer, a gente precisa
caminhar com alguém que nos ajude a vencer. Porque todos nós somos antes espirituais na natureza. Você não faz uma força que eu para se dar. Nenhum. Basta você parar de remar com a O rumo do rio te leva para a sua natureza pecaminosa. E para a gente avançar na nossa vida cristã, eu preciso remar contra a correnteza. Eu preciso entender que eu sou anti-espiritual, a minha natureza é anti-espiritual, ela quer sempre ir para o lado da correnteza. E eu preciso remar contra a correnteza. Então, se nós estamos remando contra a correnteza, nós estamos pensando. Se a gente achar que é mais fácil seguir o rumo do rio, a gente não desenvolve o nosso Deus. A gente reclama até do que a gente faz, que a gente ocupa, tudo vira peso, porque você colocou 5 quilos para a criança carregar, a criança não aguenta carregar, ela vai reclamar do peso. Então, quando eu vejo alguém reclamando do que faz, eu penso que deve estar pesado, porque não desenvolveu ainda uma maturidade para carregar o peso. Por que o pessoal começa a reclamar? Os viventes assumiram. Você seja feliz. Vai sorrindo com Jesus. Isso é crescimento. O mesmo assunto, aborto espiritual dos Hebreus. Ele fala que o conhecimento espiritual dele não era correspondido pelo tempo que eles tinham, que é Hebreus 5, do 11 a 14. Vocês têm tempo de ser mestres, como os Hebreus falam. Quanto tempo vocês já estão caminhando no Evangelho? Já é para ser mestre, mas precisa ser tratado por leis. Precisa dar uma madeira ainda para vocês. Observa uma coisa. Uma criança, ela não fica muito tempo brincando com adulto. Salvo se só tiver um adulto ali. Mas se tiver outra criança, ela procura uma outra criança por causa da identidade. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Toda criança espiritual, ele procura outra criança espiritual. Toda criança espiritual acha uma outra para poder estar junto e ficar brincando. Brincando de ser obreiro, brincando de fazer trabalho para Deus, brincando de contínuo. Ela não aguenta ficar muito tempo com o adulto. Porque o adulto não fala a linguagem dela. Então ela procura alguém que fala a mesma linguagem. Só que quem faz isso no cunho espiritual, ele não está disposto para crescer. Ele quer viver uma vida raquítica. Porque disposto a crescer é quando você para ouvir uma pessoa com mais idade do que você, que tem experiências para te passar, e que você para ouvir, e muitas das vezes até mais nova do que você também, mas que tem uma experiência de vida que pode te agregar valores de crescimento, e a gente para com aquela pessoa madura, porque a gente quer crescer. Tem crente com bastante anos caminhando. 10, 15, mas que ainda não desenvolveu a sua vida cristã. Por quê?
ele decidiu que ele quer ficar criança. Aí alguém reboca ele para um lado, empurra o carro dele para algum lugar, pega ele no colo e leva para algum lugar. Ele está sempre dependendo de alguém para conduzi-lo. Se atribula, chora demais e vai procurar aquela pessoa para poder miná-lo, botar a chupeta na boca dele, para poder dar para ele uma força e uma palavra. Mas não de uma pessoa nova, são pessoas antigas. Porque o louco da fé é compreensível e deve-se fazer isso. Deve tratar como uma criança. Agora, uma vez que já passou o período, precisa-se tratar com mais seriedade. É importante a gente entender também que mesmo a gente crescendo espiritualmente, pode ser que a gente tenha alguma atitude de criança. Mas isso não coloca que você é criança. Já viu como você toma alguma atitude e fala assim, nossa, como eu fui infantil? Então não é porque nós somos adultos que nós nos privamos ou nos imunizamos de cometer atos de criança. Agora, uma coisa é no relapso eu cometer um erro de criança e falar como eu fui infantil. E outra coisa é eu viver como uma criança. Quando você sabe que a pessoa cometeu um ato de criança, mas que não é você fala assim, até você compreende pelo seu posicionamento que nós também erramos. Quem cresce também erra. Por isso que muitas vezes quem cresce chega para o filho e fala, perdoa, papai. Papai, eu com você. E muitas das vezes a gente faz a mesma coisa espiritualmente. Cometemos erros. E a grandeza do adulto é justamente reconhecer que errou, saber da ré, retroceder e se desculpar. Isso é um processo natural. Todos nós somos passíveis de cometermos atos passivos. O que retarda o crescimento espiritual? Bom, primeiro, você não pode mimar. Você tem que ensinar a criança na fé, mesmo sendo criança. E ela também tem que ser responsabilizada pelos seus atos. Bagunçou o brinquedo, pega lá e guarda. E tomou a água, já tem 3, 4, pega o paninho e seca. Porque isso vai produzindo maturidade. Agora, quando a gente não deixa que papai faz, não deixa que eu faço, e não sei quem faz, aquela criança vai ganhando combustível para tornar mais água. Porque o papai vai sempre estar secando. Fala, Deus. A mesma coisa, só erra excessivamente. Por quê? Porque tem sempre a pessoa que acompanha ela secando e encobrindo os seus atos. Dificilmente vai crescer. Vai envelhecer no Evangelho, sem maturidade, sem desenvolver nada, sem criar casca, sem ter cicatrizes, sem pendurar uma pele de leão, porque nunca se disponibilizou como medalha a lutar com leões. Sempre quis brincar com os cães. Isso atrapalha o pé da nossa história. Negligência é uma das coisas que atrapalha o nosso crescimento. Isso ocorre quando nós deixamos de fazer o que deveríamos ter feito. Ler a Bíblia, orar,
Às vezes eu tenho que dizer, não, eu devo levar a Bíblia. Porque se você não ler a Bíblia, qualquer outro livro pode ser enganoso para você. Você não vai saber discernir o que você está lendo no livro. Então, a Bíblia, primariamente, a Bíblia, ela vai te ensinar a orar e ela vai te ensinar a jejuar. Ela vai te ensinar a se santificar, vai te ensinar a se consagrar. Isso é a academia do crente. Ou será que a gente vai ter que contratar um personal treino espiritual? Mas isso é necessário. Porque o caminho cristão, a gente precisa de alguém que nos conduza. Até Deus vai falar, mas você pode ir. Seja bem estruturado para caminhar. A gente ainda carrega um conceito que nós não precisamos aprender a orar. Isso é uma falha que a gente comete, inclusive eu também já cometi. Lucas 11, verso 1 diz que Jesus estava em algum lugar orando. E um dos seus discípulos disse para Jesus: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Mas a gente carrega essa prepotência, esse sentimento. Você precisa aprender a orar antes de orar. Assim orar. A gente precisa aprender a orar. E aprendendo a orar e orando, nós vamos nos transformando em pessoas de oração. De pessoas que carregam um joelho marcado de dobrar no chão. Que lá no centro, quando se incorporando, assim, essa pessoa ali é aquela que fica com os pés para trás. É assim que o Espírito fala lá. Você fica com o pé para trás. A linguagem está sempre de joelho dobrado. Aleluia. Aleluia. Aí a gente tem dois tronos. Eles, por medo do que bota o pé para trás, a gente que bota o pé para trás com medo. Um feitiço, jogar um feitiço em você. Aí você já fica na cabeça. Mas não era para a gente nem se preocupar, entender que fugir a ele, não, precisamos aprender a orar, precisamos aprender a orar com quem ora, precisamos estabelecer o altar da oração dentro da nossa casa, precisamos, porque a máxima hoje é que eu sou do altar, mas Hebreus 13:10 diz: temos um altar. Como está o nosso altar? O altar traz uma ideia da nossa vida de oração, da nossa vida de consagração, da nossa vida de busca de adoração a Deus. Aleluia. Precisa crescer. A gente precisa desenvolver. Olha, vamos obedecer a verdade de Atos 19. E eu tentar a expulsão do demônio lá. Eu pergunto ao povo, o demônio era todo isso para correr. Logo eles que a gente descer com vocês. Eu sou crente, 15 anos de crente, com medo de expulsar o demônio. Já era para pegar ele pela cabeça e falar: aqui não! Isso é crescimento. Crescimento é você, a partir de que você cresceu, recebeu a instrução, as armas estão nas suas mãos, e você saber empunhá-la e fazer uso dela.
Senão não adianta, afunda se você não sabe atirar. Ah, o gigante é enorme, não é. Não é se você souber atirar. Se você não treinar, pode ser o maior alvo. A possibilidade de não acertar é enorme. Então, o treinamento é uma coisa que se faz necessária na vida cristã. Não desconstrua essa ideia de que a gente não precisa. A gente não precisa escrever quieto. Agora o meu carro é o maior que tem. A gente precisa. Comodismo de esperar tudo pronto para o recém-nascido receber a sua mamadeira no berço. Mas isso é ridículo para o bebê velho. Doente. Aí me lembro de Provérbios 30:15. Que diz: a sanguessuga tem 2 filhas. Qual o nome dela? É mais ou menos isso aqui. A pessoa está sempre com o sentimento de nadar. Ele carrega um espírito de sanguessuga, de oração todo culto, mas nunca se disponibiliza. Pastor, hoje eu vim para entrar na oração para orar pelo povo. Quando a gente vê que pessoa que tem ritmo, vai fazer embora pela minha vida espiritual. Mas não vou embora pela minha vida espiritual. Bom, primeiro, para a nossa vida espiritual, a gente precisa praticar os exercícios. A gente precisa querer buscar a Deus. Senão a gente vai carregar o espírito da sanguessuga, a vida toda. Vem bem na frente de oração. Sempre a pessoa vai vir, nunca. Não, hoje eu me preparei porque eu quero, pastor, eu quero me pôr as mãos e orar. Meu Deus! Isso é evoluído na nossa vida espiritual. É ridículo isso. O bebê velho fica esperando sempre as coisas na mão. Vamos caminhar. Precisa desenvolver o nosso crescimento espiritual. Não nada de Nico me bateu, nada de biquinho, tomar meu pirito, minha pipoca, essas coisinhas pequenininhas que demonstra que a gente precisa crescer. Eu sei que tem pessoa que está na igreja e não quer crescer. Tudo que se oferece para ele fazer, ele nunca se disponibiliza, ele não está disposto a crescer. Porque quando a gente cresce, a gente se despoja de muitas coisas. E a gente renuncia. Renunciar, trocando miúdos, é dizer não para aquilo que o nosso ego deseja. Então, todas as vezes que eu renuncio, eu digo não ao meu ego. Ele não vai querer buscar aqui. Por isso que Paulo fala: eu estou crucificado com Cristo. Às vezes a gente tem que falar isso. Eu também estou crucificado. Aí vem alguém e fala: desce para a cruz. Aí você desce para dentro do corpo. Como podemos ter um crescimento sadio? Alguém pode pensar que o crescimento vem com o tempo. É um engano. O tempo por si só não garante coisa alguma. Se o bebê ficar deitado eternamente, crianças bem. Além de não crescer, morrerá antes do tempo. Citar um exemplo aqui, a gente não fala, não falar dos livros que as crianças gostam. Mas certa feita um outro crente, século XVIII, Charles Finney,
pastor Fim, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ore por mim para que eu acorde para orar de madrugada. Fini respondeu a ele: se você se comprometer em tirar uma perna da cama, eu oro pela outra. O bebê que faz tudo por ele. O instrutor precisa ensiná-lo que ele precisa fazer a sua parte. Qualquer coisa, passa, sentimento, e isso atrapalha o nosso crescimento. Tem sobre uma coisa que fala desse sentimento. Guarda a laguinha, ele disse que pecar com medo, ele fica por uma hora menino. Aí vem alguém e fala assim: não, se é comigo, eu tinha que ligar. É o combustível. Sempre aparece alguém. Sempre aparece alguém que eu falo: lá, aqueles três não se prostraram ao rei. Sempre aparece alguém: deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Eu já tinha resolvido isso. Aí a gente acha isso legal. O que a gente faz? Como quem falou para nós, era o bebê, e a gente gosta de que ele se identifica com os bebês, ou com os adultos, a gente deve tomar as atitudes erradas. Por isso é importante a gente desenvolver a nossa vida espiritual. Então, o nascimento natural aplica em renunciar ao conforto de útero. E o crescimento e o amadurecimento também estão diretamente relacionados à renúncia em vários níveis. Renúncia, sendo redundante, é dizer não ao nosso ego. Renunciar é dizer não ao que o meu ego quer fazer, quer praticar. Então, quando eu digo não para ele, eu renuncio. Se eu falar sim para ele, se eu abrir a porta para ele, vai me destruir. Do contrário, nós nunca vamos crescer se a gente não se propor de sair desse corpo. Assim como uma criança amadurece rápido, conforme os pais tratam dela, a mesma coisa a gente no espiritual. A gente amadurece rápido, dependendo do tratamento que a gente recebe. Esse currículo é assim: olha, você está eu me converti. Eu ia para a casa da mãe e falei: quem? Antônio. 6 horas, a gente vai orar até 9. De 6 a 9, de joelho. Se você não aguentar, você deita de peito no chão. Automaticamente, alinhando isso à palavra, você vai criar crentes resistentes. Pode vir a tempestade, pode vir a tribulação, pode vir muitas coisas contra você, e você vai se manter firme como uma palmeira. Porque você se estruturou. Você sabe canalizar muita gente do Senhor. Você sabe desfocar. Porque quando você devolve o que você ouviu, você se iguala, você mostra manto, ali está a criança. A criança está escalando uma saco fora do mundo.
dá um tapa na pipoca do outro. A gente fez dentro da igreja. Dá um tapa dentro da pipoca do outro. É coisa de criança. A mesma coisa acontece. O está dando tapa. Tapa no outro. Pico para lá, pico para cá. E são coisas banais, bobagem, mas mostra a nossa infantilidade. Nós vamos crescendo. Então o crescimento se faz necessário e nós vamos avançar para esse crescimento. Logo abaixo nós temos ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outro ponto importante do nosso crescimento é o paralelo entre a vida cristã, entre a vida espiritual e a vida física. Porque Jesus, ele é batizado 40 dias antes dessa última atacada que o diabo faz com Jesus. Ele é batizado, Lucas capítulo 4, diz que sendo Jesus batizado cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Aí mostra toda a diferença quando a gente passa pelo deserto. Quando você vai no confronto, a estabilidade espiritual, a dependência espiritual, o ser cheio do Espírito, o conhecimento da palavra. Diz que quando tem 40 dias que ele está lá sendo tentado, o tentador chega para ele e fala assim: Chaqueres, apesar da nossa versão da Chaqueres, o certo, ele é Chaqueres, ele ouviu e disse: tu és meu filho. Que cacete. E o diabo falou: já que és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. É uma oportunidade tanto que tu deveria falar assim: isso aí é mãe. Transformar em pão? Isso aí. Transforma em pão. A criança, ela automaticamente quer fazer as coisas para o outro ver. Então, quando ele é desafiado, ele quer logo fazer porque ele quer aparecer e se mostrar melhor. Isso é coisa de criança. Aí Jesus diz para ele: olha, está escrito, nem só de pão, mas toda a palavra que sai. Ele bota um paralelo entre vida espiritual e vida física. Eu vivo de pão, sim, mas eu vivo de palavra também. Se eu me alimento de pão, eu fortaleço o meu corpo. Se eu me alimento da palavra, eu fortaleço o meu espírito. Se eu me alimento só do pão, o meu espírito fica fraco. E aí a nossa alma fica com cabelo branco, apesar de a gente estar com cabelo preto. E aí, apesar de repente a gente estar até esteticamente sarado, mas a alma está sofrível, seca, o espírito pedindo socorro, entubado na UTI do seu interior. Aí falta força para orar, falta força para ter o culto, falta força para jejuar, falta força para ler a palavra. Está escrito. Esse é uma pergunta. E Jesus está usando o convite do relógio lá de Deuteronômio 8:10. E Deus está treinando o povo de Israel. Deus fala para eles assim de uma maneira corretiva, didática, pedagógica. Eu te humilhei, te deixei ter fome, te sustentei com maná que vocês não conheceram nem seus pais, para te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
ele vem com uma palavra degravitar. Quer dizer, isso está vigorando. Deus está falando assim, ó, essa palavra ainda continua sendo alimento. Essa palavra continua ainda sendo pão. Essa palavra continua ainda sendo o agente santificador e transformador da igreja. Está vigorando, está em vigor. É atual. Então, se a gente não se alimenta, é claro que a gente vai se alimentar em algumas coisas para cá. Isso vai causar mais dentro da gente. Então, o que a gente precisa? Se alimentar da coração. Talvez a nossa dieta está nos fazendo mal. Estamos fazendo errado. Estamos comendo outras coisas que para a dieta espiritual não nos nutre, não nos fortalece, não nos dá força, não nos dá vigor, não melhora o nosso colesterol, não melhora a nossa glicose. Então nós estamos com colesterol alto no interior da alma, com a glicose alta. Por quê? Nosso alimento, espiritualmente falando, não serve. Meu Deus, aleluia. E é claro, alimento não sadio gera uma pessoa doente. Se a gente se alimenta de tudo que não é saudável, no que país não é saudável para a esposa, não é negócio. Não é verdade? Depois lá hoje, nós não somos saudáveis. A gente, então Jesus, a gente fica comendo uma tentação. A gente sabe que não é saudável. Até que vem um diagnóstico, a gente precisa parar com tudo. E aí a gente para. A vida espiritual é a mesma coisa. Perdeu a força, desanimou, não quer mais caminhar, não quer mais continuar a jornada, se encostou, saiu da corrida, parou, paralisou, ficou numa cadeira de roda espiritual, uma maca espiritual, dependendo de que alguém passe lá na sua casa, te chame, te convide para você vir para o culto adorar a Deus. Nosso alimento vai ser determinante para o nosso crescimento. Se a gente comer errado, com certeza a nossa saúde vai acender um alerta. Então, ó, alimento leve, 1 Pedro 2:2, é para quem está novo. Papinha, mingauzinho, que mingau é gostoso até pode. Mingauzinho, de vez em quando adulto também come um, é gostoso. O alimento sólido é o alimento para aqueles que já cresceram. Então ele precisa tomar um alimento mais sólido, ter um conhecimento bíblico mais robusto. Ele precisa sair de uma fase para outra. Não pode se acomodar até aqui. A criança quer crescer. Se acontecer, taxa. A criança quer fazer 15 de sonho. É a alegria dele. Nós, espiritualmente. A gente quer também, porque às vezes a gente confunde crescimento espiritual com crescimento ministerial. Eu sou do ministério, tem desde criança. Então, crescimento ministerial não é crescimento espiritual. Todo crescimento ministerial deve vir depois do crescimento espiritual. Mas nem sempre isso. Por isso o Paulo fala assim, ó, não coloque ninguém teórico, para que assim sofria crescendo a minha proclamação do diabo. Porque às vezes o carro faz você se mudar. Você não sabe lidar. Você não cresceu.
E automaticamente você não vai saber lidar com essa posição. E ela vai te fazer mais mal do que bem. O crescimento, esse é um processo que a gente vai levando e o alimento vai mudando e a vitamina vai atingindo dentro da nossa necessidade de crescimento. Depois do crescimento vem a prática. Então você aprendeu, agora vamos para a prática. Vamos tirar da teoria para a prática. Vamos vivenciar tudo isso. Vamos incorporar isso e viver isso com gana, com determinação, com amor, porque nós almejamos chegar aos 18, aos 20 e chegamos, crescemos. Agora a gente precisa avançar. Precisa continuar. Pode para ver a prática, é a evidência da nossa maturidade. Por isso que Paulo fala assim: quando eu era menino, 1 Coríntios 13, eu fazia isso. Mas eu cresci e deixei as coisas de menino. Então, quando tu cresce, as coisas de menino, menino, pirracinha dentro de casa com a esposa, pirracinha dentro de casa com o esposo, pirracinha dentro de casa com os filhos, coisa de mim. E o maduro, qualquer problema ele resolve de maneira sadia. E idade não é sinônimo de crescimento. Pode ter 50 anos e ser uma criança nas suas atitudes. A gente percebe o crescimento da forma como as ações vão acontecendo. Dependendo das atitudes, pirracinha, raivinha, rancorzinho, coisa de criança. Pode ficar aborrecido, pode, eu também posso ser filho. Mas como você age com isso, como você administra, você pode irar, como disse, iramos, mas não pequeis, e nem põe o sol sobre a vossa ira, e nem deslugar o diabo. Por quê? Quando eu iro, e essa ira adulta, eu abro uma porta e dou combustível para o Satanás. Que é o meio dele trabalhar. É a oportunidade que nós abrimos para ele. Se nós mantivermos o nosso crescimento, automaticamente nós vamos saber lidar com todas as situações. Você pode ver quando os pastores de Abraão, Gênesis capítulo 13, teve um probleminha com os pastores de Ló. Probleminha de briga de espaço. Abraão, um adulto, o crescido espiritual, disse para Ló: escolhe o que você quer. Se não for do norte ou do sul. E a Bíblia diz que Ló olhou as campinas, descia para o Jordão, caminho do Mar Morto, que era como o jardim do Senhor. Porque a imaturidade faz a gente viver pelo que a gente vê. O crescimento faz a gente viver pela fé. Até no meio da pedra você vê vegetais. Mas quem anda pela vista, ele vai sempre escolher aquilo que aparentemente é melhor. A
Aí entra o versículo. E Ló foi para lá, desceu e foi estendendo a sua. Foi para Zoar e foi estendendo as suas tendas até Sodoma e Gomorra. E observando esse texto, a gente vê o que diferenciava Abrão de Ló. Quando Abrão sai de Harã e vem para Siquém, primeira coisa que Abrão faz, estabelece um altar. Um altar em Siquém, um altar em Betel e um altar em Hebron. Quando ele desce para o Egito, ele não estabelece altar, porque ele saiu da direção de Deus. Quando ele volta para o altar. Eu sempre falo assim, sabe qual a diferença de Ló para Abrão? Ló tinha riqueza, Abrão também. Ló tinha carros, Abrão também. Ló tinha tenda, Abrão também. A diferença era o altar. A diferença é a vida de busca, de comunhão, de altar diante de Deus. A diferença entre nós aqui é o altar. A diferença entre nós aqui de um para o outro é o altar. Não é a beleza, não é a posição pessoal, não é o cargo eclesiástico. O que nos diferencia de Deus é o nosso altar. Temos um altar, disse os hebreus. Estabelece altar, não fica ofenda os pastores. Estabelece altar para onde tu quer ir. Vai para onde você quiser, escolhe um lado melhor e eu vou para lá. Eu estou tendo o pior. Você sabe que no seu relacionamento com Deus vai fazer altar é o ponto de diferença entre quem cresceu e quem decidiu não crescer. Porque para mim o crescimento é para tudo. Você decide não crescer. Criança cai muito. Cai. Adulto. Não. Cai. Mas criança cai. Só assim passou. Criança cai bastante. Adulto. Pai, eu sou fraco. Levanta a cabeça da porta. E você, mulher, fraco. E você, mulher, que eu não sumiu. E mulher, que eu estou passando por um vale. E você, mulher, parece que a face da pessoa parece a capa do livro de Lamentações de Jeremias. Sempre reclamando, sempre lamentando, sempre passando por um processo. E se eu não entender que eu estou passando por um processo, que Deus está me treinando, a me corrigir de maneira didática, pedagógica, eu vou passar essa treinamento. Bíblia diz que cada alma creu em esperança contra a esperança. Romanos 4, do 15 ao 21. Abraão em esperança creu contra a esperança e foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, foi fortificado na fé, não reclamando quando Deus lhe prometeu um filho. Então a reclamação aduba a minha emoção e me adoece. Mas às vezes a gente prefere reclamando. Faz parte do nosso perfil. Tem aqueles. Quando você fala o problema e fala uma desculpa de muito mais. Eu estou com dor no joelho, eu estou com dor no joelho. Eu estou com dor na cabeça, eu estou com dor na barriga, você não sabe a minha luta. Eu cheguei pela noite, eu vou acabar com isso, vou parar de vida. Vem dessa dor aí, clama a Deus, busca a Deus. Que disputa é essa? De quem está pior? Tem aquele que você fala que está com dor na barriga, isso é úlcera.
Te diagnostica e ainda te passa um chá. Mas não manda você orar. Crescimento vai fazer a gente enxergar as coisas diferentes. Vai trazer casca para nós. Então, a imunidade progressiva contra as heresias e movimento doutrinário estranho aos evangelhos. O crescimento vai você perceber. Porque a heresia não te nutre, te adoece. Não te aproxima de Deus, te afasta. A heresia é obra da carne, não é nada do diabo. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Ele pode até ser o pai dela, que lá no Gênesis, ele foi o primeiro que aplicou a palavra de modo errado. Mas logo isso aí é obra da carne. Heresia, dissensão, não tem nada com o diabo. Obra da carne. Adultério, obra da carne. Para a gente assumir as nossas responsabilidades e não terceirizarmos as nossas atitudes sempre. Isso é coisa de criança. Se tiver 2 irmãos, foi minha irmã que fez. Na minha casa nós somos 5, 4 irmãs, tem 4 irmãs. Quando a gente era criança, não fazia e jogava a culpa no outro. Eu quando comia sem piedade. Me matou, mas me botar de cima. Então, quando a gente vê essa terceirização, sem assumir a culpa, isso é coisa de criança. Foi o diabo, não foi fulano. A gente não quer passar as nossas responsabilidades. Parar de frente as nossas ações. Então, eu fiz para o irmão, para o irmão, eu fiz para baixo, para o diabo. A gente vai terceirizando as nossas atitudes. Isso vai mostrar que nós estamos bem longe da maioridade. Nós estamos ali na menoridade. Precisamos crescer. O crescimento importante é que a gente vê que às vezes você está crescendo e você também começa a incomodar quem não cresceu. Os irmãos de José, por exemplo, tinham inveja de José porque Deus dava a José o que não dava a eles. Não sabe. Meu Deus. Seria estranho, seria? Então o que Deus faz? Deus distribui e eu tenho que ficar feliz quando eu vejo meu irmão fazer bem feito. E não ficar no ciúme e querer jogar meu irmão no poço. José foi. Sabendo os irmãos ao pedido do pai. Ele chegou em Siquém, o camponês que vocês passaram. E Dotã, quer dizer, se espera, nossa. Geralmente, quem tem esses problemas, ele está fazendo advogado. Ele não quer te pedir ajuda para sair. Ele quer te colocar na força também. Então eles já estão no Dotã que é força. Vamos jogar José nessa força. É sentimento de quem vive essa crise, que tem raiva do ministério do outro. Isso também é coisa de criança. Que não quer que o outro evolui e ri do conhecimento do outro, como Ismael riu do crescimento de Isaac. Abraão deu uma festa, Isaac está crescendo, graças a Deus. Mas Ismael ficou rico. A impressão é quando você está crescendo, que às vezes você até sai de perto dele, com ele, você de perto de você, ele não queria te perder, ele queria continuar. Então, com você de leão. E você agora está começando a crescer. E essa pessoa tenta ele se jogar lá na fossa, que ele não quer sair de lá. Isso é coisa de criança.
A gente tem que pensar sempre em evoluir e arrebanhar também quem está do nosso lado. Senão a gente, vamos viver, nós vamos crescer como uma criança. Então vamos lá. O objetivo do nosso crescimento é que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus, e mais semelhante com o nosso Pai. Esse é o ideal. Olha se está me dizendo, eu não sou Jesus. Esquece, gente, isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus, ou seja, eu estou criando um álibi da minha atitude porque eu não sou Jesus. Aí, Paulo, para quebrar, precisamos aceitar os pecadores como sou Jesus. Olha para mim, olha para Jesus, eu não sou Jesus. Aí Pedro e João, Atos de Jesus, olha para nós. Olha para nós. Não tem nada melhor, mas eu te dou o que tem. Levante o nome de Jesus. Para a gente parar com essas higienizações e assumirmos o nosso posto em Cristo. A gente sai daqui até o final do mês que vem. Sem usar fralda, se entramos usando. Largando a mamadeira, se no primeiro dia estávamos com ela pendurada no pescoço. Abrindo mão da chupeta todas as vezes que a gente usava porque alguém mamou a gente. Aí a gente chorava, aí o Senhor me dava a chupetinha e chora. Nós temos até o final do mês que vem a sair do outra dor. E andar. E caminharmos. Já estamos bastante decididos para mantermos essa vida de criança a vida toda na fé. Vamos crescer. Nós temos aqui a parte final, eu vou resumir, mas eu peço que você leia da primeira à última lição. Semana que vem já pega a outra e come o rolo. É amargo na boca, mas não é doce na boca, mas amargo no ventre. Mas o remédio bom é o amargo. Você sente um negócio disso, o que você vai tomar? Um bobo? Jurupeba? Epotré? Já desce queimando aqui tudo. Perfeito. Aí nós temos tipos de solo. Então nós temos o semeador, a semente e o solo. São as três palavras que destacam. O coração duro vai falar de uma mente fechada. Vou sintetizar, tá? De uma mente fechada. De alguém que não quer se abrir com o entendimento. E eu acho muito bonito o texto, apesar de ser muito nove, tá? 3, 14 de Efésios. Esta causa, como eu disse, se você seguir o texto, Paulo está orando pelos crentes de Éfeso, para que o Espírito Santo abrisse a mente deles, iluminasse o entendimento deles, que eles fossem cheios do Espírito Santo e que transbordassem em amor. Oração espiritual. Que seja essa a nossa oração. Abre o meu entendimento. Me enche com o Espírito Santo. Aí você vai a gente orar e enche o Espírito Santo. Se a gente não jejuar, se a gente não orar, se a gente não vigiar, não existe troca de imagem pelo Evangelho. Existe um caminho, existe uma norma, e Deus não muda ela para agradar ninguém. Ele não tem choque.
vai ter uma aparência, uma identificação e vai aparecer mais por lá. Então, ó, mente fechada. Deus abra a nossa mente. E a mente fechada fez com que os prazeres, os negócios errados paralisassem essa semente, que acabou sendo o coração desviado. Seria uma mente fraca emocional, uma fé sem raízes, que quando vem o calor escaldante, a tribulação, porque quando você vem para o Evangelho, você não é imunizado contra lutas. Quando vem essa tribulação, ele disse, vai para o Evangelho, mas conheço os demais que me amaram. Te enganaram, você acreditou, você não, alguém acreditou, o que aconteceu? Você não teve, alguém não teve raízes. O coração dividido vai falar de uma mente inconstante, preocupada. Por isso que Jesus falou, ó, não antecipe o mal de amanhã para hoje, guerreia a sua guerra de hoje. 6,34 de Mateus. Não presumais pelo dia de amanhã, porque tu nem sabes se amanhã trará luz. Basta cada dia o seu mal. Viva o mal de hoje. Não antecipa da manhã para você viver o de amanhã e o de hoje. Aí tu entra no parafuso. Constante, preocupado. Calma. E o coração disposto vai falar de uma mente firme, com raízes profundas, que produz a 30, a 60 e a 100. Deus abençoe a sua vida. Beijo.